Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre arte geométrica e sacra. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a geometria sagrada e as suas características. Pense um pouco, você sabe o que é um padrão? O que será que representa padrão? Algo que segue a mesma ideia? Seria isso? Vamos continuar. Se repararmos bem, há um padrão em tudo que está no universo. Das colmeias, das abelhas, à forma dos planetas, das moléculas, da química, à estrutura das galáxias. Dos flocos de neve, à concha do caramujo, da divisão das células, às hélices que compõem nosso DNA, do menor vírus à maior baleia. Existe um padrão entre todos estes elementos que eu acabei de citar, estes seres, uma forma que estabelece um modo de vida harmonioso. Se você for estudar a história do surgimento do universo, não há como não se impressionar com a forma como se organizam as galáxias, os planetas. É tão lindo e ao mesmo tempo tão impressionante pensar o surgimento da vida, dos planetas, do universo. Há quem diz também que o universo não é apenas um, existem outros universos. Não é à toa que a gente vê o universo dos HQs explorando essa forma padrão de existência da vida, não só humana, como de todos os seres vivos e matérias existentes em todo o universo. Na geometria sagrada, esses desenhos não são mero acaso. Eles contêm um significado para além de sua forma e expressam a harmonia da criação. O homem, então, desde o princípio, buscando resposta para a nossa própria existência, cria teorias, estabelece conceitos, ideias, normas que nos chamam de certa maneira a atenção para a maneira como certas coisas elas estão interconectadas ou parecem estar interconectadas. Nós vamos presenciar isso, por exemplo, na formação das galáxias ou na formação de eventos que são naturais, mas que, quando estudados de uma maneira mais específica, é possível enxergar um padrão, uma organização que está relacionada, que parece se conectar a toda a existência. Quem nunca ouviu falar sobre geometria sagrada, talvez pense que o conceito é novo, mas esse estudo é muito mais antigo do que imaginamos. Desde os tempos primitivos, nessa busca incessante de resposta para a existência da vida, o homem começa a perceber relações nas formas geométricas e vai dando respostas, criando conceitos a elas para responder tudo de uma maneira que nos deixe, digamos assim, tranquilizados ou com uma esperança, de repente, entre aspas, de vida após a morte. Nós vamos dar significado sagrado a determinadas formas geométricas que existem, que quando estudadas, observadas, estão presentes em vários locais da natureza, o que sempre chamou a atenção das pessoas para o estudo da existência do planeta, das pessoas e do universo. Há indícios de que seus padrões já eram estudados nas escolas gregas há 2.500 anos e têm acompanhado diversas civilizações ao longo do tempo. É curioso a gente olhar para trás e perceber que, mesmo sem a tecnologia avançada como nós temos nos dias atuais, lá na antiguidade, os gregos já tinham essa predileção para estudar
o comportamento do homem e a existência das coisas à nossa volta. Platão, por exemplo, Aristóteles também já pensava, já estudava os astros. Aristóteles criou a câmara escura que permitia estudar os astros. Olha que legal! Tudo isso buscando respostas para a nossa existência. E vão encontrar no nosso dia a dia formas que se repetem e que estabelecem uma norma padrão, como, por exemplo, o triângulo de ouro. Muito legal dar uma olhada com mais afinco para entender um pouco sobre o que seria o triângulo de ouro. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns símbolos da geometria que são considerados sagrados desde os tempos primitivos. O círculo, por exemplo, está presente nas mais diversas culturas desde os tempos primitivos, e ele exerce principalmente o princípio e o fim, uma ideia que se repete, começa e termina. O círculo representa o complemento, a totalidade, está na natureza, no sol, nas plantas e nos animais. Ele representa que a vida não teria nem começo e nem fim. Isso pensando de uma maneira a partir de um princípio sagrado. O quadrado, por exemplo, ele é a divisão do espaço e a estabilidade do mundo. Olha que legal! A organização do espaço, dividindo o espaço em várias partes e trazendo a estabilidade para o mundo. Já o triângulo, que está presente como, por exemplo, na cultura egípcia, no Egito Antigo, você já deve ter presenciado imagens do triângulo relacionado ao sagrado na cultura egípcia. Ele representa o equilíbrio, o começo, o meio e o fim. Olha que legal! Você sabia que Platão, que além de filósofo era também matemático, relacionava os sólidos geométricos com a construção do universo? Quando a gente para estudar a história do universo, o surgimento das coisas, nós vamos nos impressionar com a maneira como essas figuras geométricas se organizam no surgimento dos astros, das galáxias, e vai nos chamar a atenção, vai nos despertar a curiosidade. E é isto que vai fazer com que artistas, filósofos, busquem relacionar o mistério envolvido por detrás dessa norma padrão que forma a natureza, que forma os astros. Michelangelo, Donatello, Da Vinci, nós vamos sempre perceber que eles estão usando corriqueiramente, com frequência nas suas pinturas, essas relações geométricas do espaço, a natureza, da ideia de princípio e fim. Muito legal estudar mais a fim. Associando o tetraedro ao fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o dodecaedro ao cosmos. Platão acreditava que foi a partir da combinação desses elementos que o universo foi feito. Não é interessante isso? Olha então aqui, olha, gente. Cada figura geométrica dessa representa um elemento da natureza. E os artistas vão se apropriar ao longo da história da humanidade como eu posso dizer, deste mistério, desta mística, ou dessa ideia, talvez fantasiosa, científica ou não, mas eles vão se apropriar para dar origem a pinturas, a histórias. O cinema também se apropria desses elementos para contar grandes aventuras, desbravando o universo. Vamos então a uma primeira atividade. Como podemos destacar a geometria sagrada? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiram fazer a atividade? Como podemos destacar a geometria sagrada? Como sugestão de resposta, eu vou dizer a vocês que na geometria sagrada, esses desenhos não são mero acaso. Eles contêm um significado para além de sua forma e expressam a harmonia da criação. Existem grandes teorias, como por exemplo a do Fibonacci, que estabelece uma fórmula padrão que está presente na natureza e que os artistas se apropriam dela para as pinturas que vão dar a ideia de beleza. A fórmula de Fibonacci, por exemplo, ela estabelece que a natureza ela é bela e a partir da apropriação desta organização desta fórmula geométrica, você vai ter a ideia de uma arte mais bela, de uma arte mais pura. Isso já vem desde o Renascimento, mas muito antes disso você já tem também a ideia do triângulo de ouro, que vai seguir a mesma ideia de que essa é uma fórmula que está presente na natureza e que não é uma fórmula matemática criada, mas que foi apropriada pelos artistas, pelos matemáticos, pelos arquitetos, engenheiros, para poder construir grandes maravilhas que vão enriquecer e encher os nossos olhos de prazer. A fórmula de Fibonacci, o triângulo de ouro, traz então essa ideia de harmonia, de belo. Ela estabelece o conceito de beleza. Mas há quem também diz ao contrário, que na verdade é mero acaso, pura coincidência, vale muito a pena pesquisar sobre ela. E também é muito curioso quando a gente para pensar nesse universo de mistério que nós conseguimos criar em torno da existência humana, porque na verdade a existência da vida, a existência do universo, por mais que a gente busque respostas no sagrado ou na ciência, continua sendo um grande e maravilhoso mistério. Como sugestão de resposta, então, eu direi que na geometria sagrada esses desenhos não são mero acaso, certo? Bom, esse padrão geométrico que se chama flor da vida é o principal elemento da geometria sagrada. Olha que legal! Principal elemento da geometria sagrada. Esse padrão geométrico que vocês estão vendo aqui, ele é conhecido como flor da vida. É um símbolo bastante antigo, com suas primeiras representações encontradas no Templo de Osíris, no Egito. Ele simboliza o ciclo da criação. Bom, você sabe o que é uma mandala? Você já ouviu falar em mandala? Provavelmente, a mandala ela ficou muito conhecida de uns tempos para cá, e houve um tempo, há uns anos atrás, que a mandala ela era muito utilizada para pintura, para comprar, vinha nos livros e você ficava colorindo, dizendo que aquilo era bom para tirar o estresse, desestressar, mas na verdade a mandala ela tem uma outra função, ela é pertencente a uma cultura. A mandala ela é um círculo que simboliza o universo, uma composição de elementos geométricos no interior que representa o cosmos. Então olha só, ela simboliza o universo, esses elementos que se organizam no seu interior representam o cosmos e ela é utilizada nas religiões do hinduísmo e do budismo, duas das maiores religiões que nós temos até os dias de hoje. Eu vou pedir agora para que você então comece a esboçar aí na sua casa uma mandala para que a gente possa então continuar na sequência. Enquanto isso, eu vou esboçar a minha mandala aqui. Eu já volto.
E aí, galera? Conseguiu começar a esboçar a sua mandala? Bom, eu posso dizer para você que, a princípio, se você não tem muito a prática, tem que ter um pouquinho de paciência que você vai conseguir chegar a uma ideia de perfeição, porque a mandala ela vai exercer esse conceito de beleza, de perfeição, mas também tem essa ideia do sagrado, que está presente no hinduísmo e no budismo. São religiões, principalmente o budismo, que se você for estudar, eles têm uma ligação muito forte com o hinduísmo. O hinduísmo, se você for estudar, eles têm uma ligação muito forte com o universo, com a natureza. Lá os seres, os animais também exercem a figura de deuses. O hinduísmo, eu faço esse convite a você para que você possa pesquisar um pouco mais a história dessa religião, como também a do budismo. São duas grandes religiões que diferem um pouco das religiões que são as mais praticadas no nosso país, mas que também trazem muito mistério por detrás dela, porque muitas vezes ela chega a nos fazer pensar sobre como disso. Isso que é interessante, o hinduísmo principalmente, que vai falar que vai trazer a ideia de Krishna, Ganesha, muito legal. Houveram até filmes que você pode buscar para poder também começar a se interessar por esse tipo de pesquisa. Embora talvez não seja a sua religião, mas conhecimento nunca é demais. Bom, galera, nessa aula nós conhecemos e analisamos a geometria sagrada e as suas características. Eu espero realmente que você tenha gostado e até breve.